Olá, boa noite. Estamos ao vivo aqui no YouTube, no Elevando a Consciência. Eu, Denise Baruzzi Brandão, Maria José Machado, para mais uma terça-feira, mais uma aula aqui no Elevando a Consciência. Tudo bom, Zezinha? Tudo bom, namastê, muita luz a todos. Tá ótimo, Namastê. friozinho chegando. Friozinho aqui já chegou, já estou de manta no colo aqui, que a perna fica Ah, gelada. nossa, São Paulo é difícil, né? Eu ainda tô aqui com a minha manguinha da curtinha, mas sem manga já não dá mais. Eu já estou de blusa de lã, de cachecol aqui, que o negócio tá que tá. Tá como É, aqui, daquele jeito. aqui, aqui pro lado de Brasília, para ficar assim, tem que ser julho, eu acho, sabe? Junho às vezes começa a apertar, mas julho que mais é assim, né? Ah, legal. Então, hoje nós vamos falar sobre Shambhala, né? A parte 7, É, final, a tão esperada parte que vai falar de eu estou Shambhala. esperando essa última parte, viu? Que vai ser a mais legal. Não a mais, mas é Vai. aquela que vai falar mesmo dela, né? Ah, Que, ficou que a gente bonita. Ficou bonita, que a viu? gente conhece, né? Que é mais conhecida, né? Mas esse Sim, seu trabalho é maravilhoso, menina. Tanta coisa que você falou, tudo a ver, só que a gente não liga os pontos, né? sim, sim. Agora, eu É, liguei. é, é um quebra-cabeça, né? Porque é muita informação É, esparçada, um pouco ali, um pouco aqui, um autor fala uma coisa, outro autor fala outra, e aí a gente pegou e montou tudo, o quebra-cabeça, e trouxemos aqui para as pessoas assistirem. foi maravilhoso o seu trabalho. Lindo, lindo, lindo. Ah, legal, legal. Então tá, gente, vamos começar, vou fechar seu som, tá bom? Tá bom. E vamos começar. Então, deixa eu tirar aqui, então, parte 7 de Shambhala. E antes de falar e de entrar na live em si, eu trouxe um recadinho, um, um ensinamento, né? Digamos assim, uma lição que eu recebi semana passada da Mestre Forte para trazer para vocês, que é um complemento sobre a questão da oportunidade, né? Eu até anotei aqui para não esquecer. Porque, assim, as pessoas quando falam da chama dela, né, da oportunidade, acham que é só para criar a oportunidade. Então, quando a gente trabalha, ela me passou assim, que quando a gente trabalha com a luz dela, a gente também aprende a enxergar as oportunidades, a sentir as oportunidades, né? Que a oportunidade é importante não apenas para criar as oportunidades, mas para reconhecê-las. As pessoas de sucesso possuem naturalmente isto, essa energia, essa qualidade. E com sucesso não quer dizer fama, né? Mas é sucesso na vida, no trabalho. A oportunidade se faz estar no lugar certo, na hora certa e reconhecer esta oportunidade. Saber o momento de quando, como e o que falar. Então, isso traz para a gente, quando a gente começa a trabalhar com essa luz dela, né, traz para a gente essa visão de você olhar naquele momento e perceber que aquilo é uma oportunidade que o universo está trazendo e que o universo traz para a gente a todo instante as oportunidades para a gente crescer, para a gente ter sucesso, porque isso é a vontade divina, é o sucesso na vida, é a gente ter uma vida feliz, ter um relacionamento feliz, né? E com essa energia dela, a gente pode melhorar essa condição. Então, era isso o recadinho. Então, eu vou começar aqui. Vou compartilhar já a tela. Então, hoje vou falar a parte 7 de Shambhala. Essa aqui é uma pintura que é uma representação da cidade etérica de Shambhala, né, com as cúpulas e as torres.
E assim, eu já falei, já mostrei ela aqui, mas na minha opinião, acho que é a mais bonita representação que tem sobre Shambhala. Na verdade, essa parte é só um pedaço, a pintura ela é maior, né? Então, continuando, para quem assistiu a anterior, eu parei nos ensinamentos da Geraldine Inocente. Então, aqui eu trouxe um misto do conhecimento que ela tem, que eu acho que foi a maior canal que teve dos mestres no mundo, tá? O acervo dela é uma coisa assim absurda de mensagens e de livros, de canalizações. Para quem não sabe, o mestre Amora trabalhava com ela direto, assim, não só em canalização, mas trabalhava mesmo, eles se materializavam, eles trabalhavam juntos fisicamente. Por isso que em muitos livros que tem, né, aparece como sendo o editor Thomas Prince, que é o nome que o mestre Amora dava para o pseudônimo dele, para assinar os trabalhos que ele fazia aqui fisicamente. Tá? Então, o que eu vou trazer aqui para vocês é baseado nos ensinamentos dela e baseado também em ensinamentos e experiências que eu mesma tive, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou iniciar do ponto em que os venusianos vieram para cá, tá? Eu não vou contar a história que eu já contei nas lives de Sanat Kumara sobre a questão por que ele veio para cá. Quem quiser saber, assiste a live de Sanat Kumara, que lá eu explico melhor, né? Quem são os 144 mil, que é muito falado, né, na literatura ocultista, e sobre os 100 venusianos, os Kumaras, tudo isso, o Conselho Galáctico, tudo isso está nas lives anteriores. Então, eu vou partir do princípio de que os primeiros venusianos foram enviados para a Terra, para a construção de Shambhala. Então, vieram 100 voluntários enviados na frente para construir o magnífico retiro de Shambhala. Eles entraram nos verdadeiros portões do nascimento e nasceram na Terra. Não houve privilégios especiais a nenhum deles, estando eles vinculados às leis da Terra. Eram seres de luz já bem mais avançados, tá? Mais avançados, inclusive com relação ao que nós somos hoje, e eles tiveram que se submeter às leis da Terra. Isso é em todo o universo. Se você vai como voluntário para um planeta, você é obrigado a se submeter às condições daquele planeta. Você não é porque você é mais elevado que você é melhor que os outros. Então, você se submete àquelas leis, tá? Incluindo aqui, então, a roda da reencarnação. E cada um tinha que entender que ele tinha que compartilhar o destino de Sanat Kumara. Ou seja, que ninguém seria libertado até que chegasse a hora em que a própria Terra emitisse luz. Isso quer dizer o quê? Que todos os venusianos que vieram para cá naquela época estão ainda aqui, trabalhando, e eles não foram liberados. Os que ascenderam estão trabalhando como mestres ascensionados. Tem os que não ascensionaram ainda e estão, né, trabalhando como ainda alunos dos mestres, e o próprio Sanat Kumara, que permanece aqui como, não mais como o Senhor do mundo, né, como eu expliquei, mas como um corregente. Ele auxilia o Senhor Gautama. Então, para esses 100 voluntários, tudo que restou da memória de Vênus foi a impressão em seus corpos etéricos da imagem de Shambhala, tal como existia em Vênus, e a inspiração em seus corações. Não deveria haver nenhum mestre mostrando-lhes o caminho na Terra e nenhuma outra assistência externa dada. Os construtores de Vênus tiveram que cuidar para que não se envolvessem com os eflúvios humanos da consciência da humanidade, o que teria turvado a visão de sua cidade. Então, eles precisavam, ainda por cima, ter cuidado para não entrarem na negatividade da Terra,
que era muito grande, muito maior do que é hoje. Tá? Então, além de ter o trabalho de se lembrarem, terem a consciência do que eles vieram fazer, eles tinham que ter o cuidado para não se envolverem com a negatividade. Então, quando esses sacerdotes, e a maioria deles eram sacerdotes, muitos vieram, acredito, do quarto raio, arquitetos, vieram artistas, porque para você construir uma cidade e com detalhes, né, ricos, você tem que ter esse conhecimento na sua alma, você tem que ter já desenvolvido. Então, quando eles acordaram em forma infantil, eles pareciam iguais a qualquer outro indivíduo na Terra naquela época. Nasceram em países diferentes, espalhados pelo mundo. Depois de atingirem a idade adulta, os ex-venusianos seguiram as sugestões de seus corações e se prepararam para a construção de Shambhala. Tendo assumido a herança da raça e karma planetário em suas vidas, aceitado os laços do esquecimento que fazem parte da herança desta raça. Eles tiveram que amadurecer e começar a tirar de suas memórias intuitivas a imagem e a cidade que eles haviam deixado. Eles tinham uma coisa em comum, uma memória interna de uma cidade brilhante. Cruzaram mares, oceanos e continentes, atraídos pela atração magnética do que pensaram ser um sonho, na esperança de encontrar outros de mente e coração semelhantes. Se reuniram como estranhos, de famílias diferentes, de raças diferentes, mas tornaram-se vinculados um ao outro por este sonho efêmero. Então, juntando as suas energias e acreditando em sua visão, eles começaram sua tarefa colossal. Muitos haviam experimentado uma jornada cansativa, mas um desejo ardente iluminou seu caminho e os fez lembrar de seu propósito suficientemente para encontrar seus irmãos peregrinos. Atraídos pelos laços de interesse em uma causa, essas pessoas começaram o trabalho para encontrar o local certo para a bela cidade que seria o lar de seu senhor. No mar de Gobi havia uma ilha com folhagem verde e exuberante, sobre a qual foi decidido construir Shambhala. Aqui eu faço uma parte que eu fui estudar, né, as eras, e de fato, onde é a China hoje, era mar, numa época bem longínqua. Quando for falar das raças raízes, eu vou falar um pouco sobre isso e trazer os mapas para vocês verem, porque de fato é comprovado que existiu mar naquela região, tá? Não é sandice de ninguém, isso aí. Esta ilha foi posteriormente chamada de Ilha Branca. Depois de chegar às margens do Mar de Gobi, os mais fortes entre eles trouxeram uma visão de seu propósito, e isso foi confirmado no coração dos outros. Assim começou a preparação do que é conhecido como a construção de Shambhala. Sua próxima tarefa era encontrar o material com o qual deveria ser construído, e, pelo trabalho de suas próprias mãos, projetar e construir, de mármore e pedra, a visão que eles tinham em suas mentes. Não foi muito diferente do que nos acontece hoje no cumprimento de nossas obrigações da vida. Não haviam nuvens de glória celestial, não haviam entradas e saídas de seres angélicos visíveis. Havia apenas a visão mantida nas mentes de cerca de 100 pessoas. Trouxeram de todo o mundo as enormes peças de mármore e várias outras pedras pesadas que formavam os poderosos edifícios, usando o mais belo mármore e outros materiais que a terra poderia oferecer. Alguns entre eles, que eram poderosos no uso da magnetização, ajudaram muito na ereção de algumas dessas pedras, pesando toneladas, quer dizer, a levitação. Eles usavam a levitação para carregar, para transportar essas pedras.
E segundo alguns mestres dizem, foi assim que as pirâmides foram construídas, porque são muito pesadas, né? Convenhamos. Shambhala não foi construída de uma vez. A construção foi frequentemente interrompida por hordas destrutivas que desciam das colinas, matavam os construtores e destruíram seu trabalho. Depois de terem construído fortes fundações para seus templos, colocado com cuidado as ruas largas e plantado árvores frutíferas e as pequenas mudas que se transformariam em árvores magníficas, mais de uma vez, quando tudo estava pronto, grandes hordas de selvagens da raça humana, que eram os retardatários que vieram, exterminaram todas as almas vivas e todo o seu trabalho. Então, eles construíam, iam lá, destruíam tudo. Ficaram assim por um bom tempo, né? Nascendo, morrendo, nascendo, morrendo. Assim que seus corpos físicos eram desconectados de seus corpos etéricos, né, das almas, eles se candidatavam novamente a serem rapidamente fornecidos com a oportunidade de uma nova encarnação. Essa solicitação sempre foi atendida. Quando eles voltavam à encarnação, eles encontraram apenas as ruínas de seus sonhos e padrões restantes. E eles se abaixaram e limparam os escombros e começaram tudo de novo. Destemidamente por 900 anos, os construtores de Shambhala continuaram seu serviço de amor, às vezes até mesmo tendo que reconstruir os próprios alicerces dos templos. E esta construção se estendeu por 900 anos, passando por corpos terrestres desgastados para retornar sem a trégua espiritual de um reino celestial. Então, imaginemos como foi difícil esse trabalho, porque você era uma época muito sombria da Terra, muito involuída. Eles, seres de luz que vinham para trabalhar, eram, né, mortos, aí voltavam, aí tinham que começar tudo de novo, muitas vezes atravessar mar e oceano para voltar para lá. Então, assim, não foi fácil. Se a gente reclama das coisas que a gente tem que fazer hoje, lembrem-se sempre desta parte do episódio da história da Terra. Bom, as construções. Por fim, uma bela ponte esculpida em mármore. Então, eles levaram 900 anos para construir. Quando eles conseguiram finalizar, fizeram a ponte, que era toda em mármore esculpida, gravada em ouro puro e contendo figuras primorosas de querubins. Completaram os antigos templos abobadados com cúpulas em ouro, a perfeição da cidade branca, que seria a maravilha da terra nos séculos vindouros. Esta ponte conectava a Ilha Branca com o continente através de um mar azul safira. Há um templo para cada um dos 7 raios com sua cor, e a chama correspondente a cada um dos raios é ancorada em seu respectivo templo. Os templos são em sua maioria brancos, com cúpulas e torres. Estão ao longo de uma bela avenida larga, arborizada e florida. Tem terraços lindos, fontes de chamas e uma piscina com os pássaros azuis da felicidade também. O mítico pássaro azul, que alguns talvez até já tenham lido ou ouvido falar. Isso, eles aparecem muito na literatura ocultista, o pássaro azul. O templo principal, com a cúpula dourada, com degraus de mármore interrompidos por terraços relvados, colocados e intervalados de cerca de 12 degraus que conduzem a ele. É o templo do Senhor do Mundo. Então, para chegar no templo do Senhor do Mundo, como é no topo de uma montanha, né, de uma colina, são 12 degraus, tem um platô.
12 degraus, um platô. Em cada platô desse tem um chafariz, né? E flores, tudo muito bonito. Então, o templo foi construído no ponto mais alto da cidade. Esses terraços eram adornados com flores de cores alegres e fontes em tons de arco-íris. Uma avenida arborizada conduzia a este templo. A grande porta do templo era de uma altura tremenda. Seu trabalho de filigrana de ouro refletia o sol como um espelho gigante. Um vaso de ouro estava ao lado desta porta. O templo principal em si, assim como o restante da cidade, foi construído com mármore branco. Por isso foi chamado de Ilha Branca ou Cidade de Branco. O templo de Sanat Kumara é semelhante ao Taj Mahal dos tempos modernos. Dizem até que o Taj Mahal foi construído como uma réplica, né, diminuta de Shambhala. Era todo branco, com várias centenas de metros de comprimento, com um teto arqueado, seu altar com mais de 6 metros de altura. O teto abobadado sobre o altar está suspensa a estrela de Sanat Kumara, que é a Love Star. Também, quem não assistiu às lives de Sanat Kumara, eu explico, acho que é na última, sobre a Love Star. Seria bom vocês assistirem para entenderem. E qual a importância da estrela de Sanat Kumara para a gente, né? A grande chamatrina está focada no altar, ao qual se aproximam degraus de mármore em várias camadas, de modo que a chama em si esteja a uns bons 6 metros acima do nível dos olhos da plateia. Toda a câmara é adornada com muitas flores, seus gloriosos templos duplicam com exatidão a beleza da arquitetura de Shambhala do planeta Vênus. Suas fontes multicoloridas de água pura, erguendo-se em amorosa gratidão ao sol. Shambhala significa tornar sagrado. É o nome da cidade do sol no coração de Vênus. Nos registros akáshicos, ou etéricos, foi construída a perfeição daquele projeto que permanece lá até os dias atuais. Shambhala, fisicamente falando, ela foi construída 3 vezes. Então, a primeira vez, que levou 900 anos para ser concluída. 3 vezes os edifícios físicos foram destruídos. Na primeira vez, ele foi criado e preparado para a hora em que deveria receber Sanat Kumara. Foi construído novamente por espíritos sensíveis que se sintonizaram com o glorioso padrão dos registros akáshicos. Mais uma vez, a ação cataclísmica o devolveu ao nada. A construção final de Shambhala, há mais de 60 mil anos, está registrada na literatura ocultista. Isso também sofreu decadência. Mas a poderosa cidade, que é uma réplica da estrutura original, resplandecente, vive e respira nos éteres sobre o deserto de Gobi, e permanecerá lá até que seja baixado novamente de forma permanente para o mundo da aparência física, enquanto a Idade de Ouro prossegue e a humanidade individual e coletivamente se prova digna de sustentá-la por toda a eternidade. Será o meu presente para a evolução, será o presente para a evolução que Sanat Kumara amou, que permanecerá uma parte da estrela da liberdade muito depois dele ter retornado ao seu lar. Então, Shambhala foi construído, né, na época lemuriana, no meio da época lemuriana, depois teve o cataclismo, aí foi construída novamente, teve um outro cataclismo, e aí há 60 mil anos ela foi reconstruída, e quando houve a última queda de Atlântida, então ela definitivamente não esteve mais no plano físico e foi decidido ficar apenas no plano etérico.
Então, quando for voltar ao plano físico, ela vai ser precipitada, ela não será mais construída como foi das outras vezes. As 3 vezes ela foi construída de fato. Então, vamos aguardar que esse momento chegue. Até lá, nós vamos estar apenas em consciência superior. O mestre Moria declarou: os restos da ponte para a Ilha Branca ainda podem ser encontrados sob as areias movediças do deserto de Gobi. A construção, se fizerem escavação lá, eles vão encontrar. O deserto foi formado como um resultado de uma ação cataclísmica, momento em que o mar de Gobi foi transformado em um deserto. Quando os edifícios físicos de Shambhala foram destruídos, uma contraparte etérica de Shambhala foi criada acima deles. A repetição do nome Shambhala 7 vezes em reverência, seja audível ou silenciosamente, irá rapidamente elevar a ação vibratória dos chelas fervorosos, bem como reanimar as memórias etéricas de visitas lá no passado. Então, gente, tirando os seres que estão vindo para a Terra a primeira vez, e isso é de 1990 para cá, alguns, não são todos, todo mundo já esteve em Shambhala física, porque todos estão aqui, no mínimo, desde a época Atlante, desculpa. Quem não veio na Lemúria, veio na época Atlante. Então, todo mundo esteve em Shambhala física, compareceu, participou. Então, todo mundo tem ligação com Shambhala desde pelo menos Atlântida. Há muitos que estão aqui desde a época da Lemúria, tá? Vinda de Sanat Kumara. Sanat Kumara, acompanhado pelos 3 outros Kumaras de Vênus, entrou em sua residência. Felizes e gratos estavam os construtores, que suportaram o esforço de 900 anos para completar Shambhala, o lar do amor celestial. Um lugar tão magnífico que nunca foi igualado em qualquer época da Terra. Então, um dia, trabalhando contra o tempo, pois havia um momento cósmico além do qual a grande lei cósmica não permitiria mais energia à Terra, e Sanat Kumara teria que vir, quer estivesse prontos ou não, foi dado o tempo de 1000 anos para ele poder vir para cá. Se a Shambhala não tivesse pronta, ele ia ter que vir de todo jeito. Ia ficar sentado lá no meio do mato, mas ia ter que vir, com Shambhala ou sem Shambhala. Então, Sanat Kumara, os Kumaras e os 30 voluntários leais seres de luz, que são os guardiões da chama, que vieram com ele. Os 100 que vieram não eram ascendidos, não eram mestres ascensionados. Esses 30 eram senhores da chama. Eles se prepararam para a descida à atmosfera do planeta Terra, sabendo muito bem que eles deviam permanecer até que um número suficiente de filhos da Terra tenha despertado para a necessidade da hora e do fiat cósmico que a Terra deve emitir mais luz. E as demais almas vieram com o tempo daquela época. Então, vieram 144 mil ao todo, tá? Daquela época para cá. Alguns vieram na época Atlântica, como, por exemplo, a mestra Rovena e o mestre Vitória. Tá? Eu sei que recentemente estão encarnando a primeira vez aqui alguns venusianos. Não vou saber dizer quanto, que são almas novas que vieram para cá para ajudar na elevação da vibração do planeta, para que a gente consiga dar o salto quântico, que é necessário. Então, alguns índicos, principalmente os cristais, muitos são venusianos que não encarnaram aqui, não vieram, então eles se voluntariaram a virem para cá, para ajudar. Por isso que muitas crianças que nascem hoje em dia são muito evoluídas, muitos nascem já sabendo tocar sinfonia, sabe, com uma inteligência muito grande, porque são essas almas que vieram
desses locais bem mais evoluídos. Então, ali na presença daqueles poucos humildes que tiveram constância suficiente para viver e passar e viver novamente e nunca desistir de uma visão. Ali ele manifestou a imortal chamatrina de Deus e aí começou o reinado do Senhor do mundo. Quando Sanat Kumara veio à Terra, o eixo já havia se dobrado cerca de 45 graus. O reino da natureza avisou que não mais produziria para a humanidade tão cheia de discórdia e falta de valorização de seus serviços e colheitas. No entanto, o desastre foi evitado pela tremenda liberação deste amor sem limites. Aí começou o grande núcleo da grande fraternidade branca, que tem sido a salvação da raça desde então. Foi estabelecida a força magnética que atraiu milhões de almas adormecidas da humanidade, até mesmo alguns que, por sua vez, se tornaram os irmãos e irmãs maiores, que foram atraídos para Shambhala e enviados novamente em vários períodos pelo Senhor do mundo para dar ao povo da Terra a assistência necessária para sustentá-los em seu progresso ascendente até os dias de hoje. Então, o que isso quer dizer? Que mesmo os seres que se tornaram caídos naquela época, alguns com a assistência de Sanat Kumara se tornaram mestres ascensionados, se tornaram grandes seres de luz. Não eram apenas os que vieram de fora, né? Os próprios retardatários e seres da Terra, eles também, com o treino correto, eles conseguiram essa iluminação. Aqui o mestre Kutumi fala, você às vezes, sobre esse episódio, né? Você às vezes pensa que relativamente poucas correntes de vida não desenvolvidas dificilmente podem ser a base de uma ordem mundial. No entanto, sempre foi assim. São sempre poucos os constantes que estabelecem e mantêm aquelas atividades que são de benefício e bênção para as massas. Então, são poucos os seres que de fato têm essa consciência elevada e que é o que leva, né, junto à massa. Não é, a gente às vezes pensa, nossa, o trabalho é pequeno, ninguém quer saber, mas sempre foi assim, sempre, desde que Sanat Kumara veio para cá. Não é diferente de hoje. Então, continuando. Primeiramente, os seres eram levados em consciência superior a Shambhala. Então, quando a Shambhala foi construída, ela não ficou aberta diretamente para a população. Eles tinham que se acostumar com a energia, porque estavam em total escuridão, e a energia da chamatrina, que foi ancorada lá, era muito forte. Então, eles começaram a serem levados em consciência superior. Depois, alguns foram se acostumando e foram em desdobramento, e assim foi indo. Então, quando eles estavam já mais acostumados com a alta vibração, com o tempo, os portões da cidade foram abertos para o povo poder comparecer em corpo físico. Até na live de Sanat Kumara eu falei um pouco sobre essa questão, como é que era naquela época, que faziam todo ano, que as pessoas iam buscar um pedaço de sândalo com a chama, né, que ardia o ano inteiro, para abençoar as casas deles. Palavras de Mestre Moria sobre a saída de Sanat Kumara de Shambhala em Vênus para Shambhala na Terra. Fora da aura de Vênus, o primeiro grande brilho rosado da expansão da aura dos Kumaras começou a inundar o céu com a glória de uma aurora celestial. Então, para cima ergueu-se uma grande estrela de 5 pontas, até ficar suspensa acima do planeta Vênus,
intensificando a auréola de cores. Todas as almas em Vênus sabiam que qualquer atividade cósmica dos grandes Kumaras era prestigiada pela presença da estrela que apareceu para anunciar anúncios ou decretos dos senhores da chama e que afetariam o progresso do grande estado venusiano. Cada coração de Vênus estava focado naquela estrela, esperando sua mensagem da hora. Lenta e majestosamente ergueram-se nos raios da estrela 4 figuras douradas brilhantes que permaneceram por um momento derramando suas bênçãos sobre o planeta de seu nascimento e o amor mais profundo de seus corações. Mal sabiam seus filhos o profundo sentimento nos corações dos Kumaras quando eles se despediram de sua estrela, não por toda a vida, mas por períodos incertos, ainda não nascidos do ventre dos tempos. Então, uma explosão de som, quando o povo de Vênus viu a estrela começar a se mover para fora em direção à periferia de sua estrela, e dentro dela, movendo-se lenta e majestosamente as figuras dos senhores solares. Todos caíram de joelhos, e um belo hino de bênção e amor ergueu-se dos habitantes de Vênus, tingindo com a consciência da separação e envolvendo as figuras que partiam em um manto do mais sagrado amor. Assim, os 4 Kumaras deixaram a luz de Vênus pela sombra da aura da Terra. Dos 7 Kumaras, 4 se sacrificaram pelos pecados do mundo e pela instrução do ignorante de permanecer até o fim do presente Manvantara. Esses voluntários assumiram uma encarnação após a outra durante esse período de tempo. Quão diferente é a recepção do que a despedida! Veja a Terra girando sombriamente em seu eixo curvado. Nenhum coração erguido, nenhuma canção de agradecimento vem bem-vindo. Há, sim, cerca de 100 pequenos pontos de luz, como velas fracas e bruxuleantes, guiam a descida do Mestre Cósmico, e lenta e majestosamente a grande aura rosa cobre a terra. Qual é o conforto repentino, esperança e paz que entra no coração dos homens? O que faz com que as flores murchas levantem a cabeça, os pássaros cantem com nova doçura, as crianças riam de novo? O que é esse éter misterioso, invisível que entrou na própria atmosfera da Terra? Apenas 100 espíritos em espera sabem, enquanto se ajoelham em amor reverente diante da presença sorridente de seu tão esperado Senhor. Ah, Sanat Kumara, Senhor do amor, um dia o retornaremos com sua faixa brilhante para a sua própria estrela amada, e conforme você avança, a luz brilhante da terra será uma crista poderosa que o carrega triunfante, deixando-nos uma estrela da liberdade aceita pela lei cósmica como um foco permanente de bênçãos em nosso sistema através do seu amor. Mestre Elmória. Essa mensagem é de 1952. Marina de Shambhala. Então, depois de chegar em Shambhala, o Sanat Kumara liberou a imortal chamatrina de Deus. Nós já falamos um pouco aqui sobre a chamatrina, a Zezinha fala bastante, né? Mais para frente a gente fala mais um pouco. A atividade de Deus, né, a atividade trina, ela se manifesta através da chamatrina. Todo mundo tem uma chamatrina em seu coração, que é a ancoragem da nossa presença divina no plano físico. E o que sustenta a vida em um planeta é justamente essa chamatrina. Cada planeta, na sua parte superior, tem ancorada a chamatrina, que é a atividade divina de manifestação da vida. Então, a concentração daquela chama nunca havia sido conhecida na Terra antes, pois representava a ação vibratória do planeta Vênus. Um minúsculo fio desta chama foi ancorado no coração de cada um dos 10 bilhões de correntes de vida pertencentes às evoluções da Terra naquela época.
tanto naqueles em encarnação quanto naqueles fora da encarnação. Assim a crise passou e a Terra foi salva. Então, esse aqui é a chamatrina, para quem nunca viu a imagem dela. Isso aqui nós temos no nosso coração. E isso aqui tem mesmo, porque já existem fotografias de filmagens também de cirurgias cardíacas aonde apareceu a chamatrina no coração da pessoa, no ventrículo esquerdo. Então, isso também não é mentira, não é falácia. De fato, existe a chamatrina no coração de cada um. Obviamente que as pessoas, na grande maioria, a chamatrina é bem pequenininha. Quanto pior e mais evoluída a pessoa, menor é, né? A atividade menor. Algumas pessoas têm a chamatrina do tamanho de uma cabeça de alfinete, mas tem lá, senão ela não estaria viva. E outras têm a chamatrina maior, algumas têm a chamatrina grande, e o mestre ascensionado, a chamatrina dele ocupa o tamanho todo dele, né? Então, essa aqui é a chamatrina e é, tanto em Shambhala quanto em alguns outros templos, essa chama está ancorada. Que o azul é o poder, o amarelo dourado é a sabedoria e o rosa o amor. Representa a atividade tríplice de Deus. A cor da chama neste foco é rosa, dourada e azul, que é o equilíbrio do poder coesivo para o planeta. Quando os cristos internos da humanidade iam se retirar, Sanat Kumara veio e estabeleceu a chamatrina em Shambhala, e o raio de luz dela sustentou a chama no coração de todos os que evoluíram na Terra até hoje. Os senhores da chama de Vênus, da cidade de Branco, derramaram seu esplendor para a humanidade através dos tempos. Houve uma adoração da chamatrina por um longo tempo, onde as pessoas vinham e pegavam o fogo de sândalo e levavam para suas casas, que duravam um ano, que é o que eu acabei de falar. Ele manteve fora de toda discórdia e impureza. Chamatrina então irrompeu no altar do templo de Shambhala e assim começou o longo serviço do Senhor do mundo em manter a luz espiritual viva nos corações dos homens. O tremendo ímpeto do amor de Sanat Kumara e a atração magnética da chama de seu coração foram tudo o que ele teve que trabalhar para agitar as almas dos homens e atrair, não por força ou argumento, mas pelo invisível e ainda irresistível poder de seu amor, os sentidos espirituais adormecidos de alguns membros da raça. Foi uma atividade totalmente impessoal, na qual ele se envolveu por muito tempo, e nem ele, nem aqueles que trabalharam com ele se permitiram designar qualquer fluxo de vida em particular, dando a oportunidade de responder igualmente a cada alma. É só por causa da assistência dele que temos sido sustentados aqui ao longo dos séculos. Caso contrário, os eus crísticos, ou corpos mentais superiores, teriam se retirado completamente, o que resultariam na segunda morte, como é chamada. Assim, as outras ações do fogo sagrado também foram sustentadas. Então, todo mundo tem o mesmo direito e a mesma oportunidade, só não recebe assistência direta deles quem não quer, porque todos eles não dão mais oportunidade para um ou para outro, eles não fazem distinção de ninguém. Para eles, todos nós somos iguais. Agora, uma descrição de Shambhala feita através de Saint Germain, na visão dele. Shambhala foi construída através do esforço autoconsciente de alguns indivíduos do coração de Vênus que viviam sobre aquela estrela brilhante e amavam Sanat Kumara e amava Vênus, tanto que não desejavam que ele descesse na escuridão das sombras da terra sem uma justa morada, onde ele pudesse habitar na graça e pureza que conhecia em casa. Essas pessoas abençoadas, fluxo de vida não ascensionadas,
pertencente à evolução de Vênus, ofereceram a Sanat Kumara e à lei cósmica suas vidas para que pudessem vir e, através dos meios comuns de nascimento, através de corpos humanos, atingir sua maturidade e criar a partir da substância, a energia e as atividades do mundo físico, uma duplicata e réplica da cidade espiritual na qual Sanat Kumara morava e que ele governou sua estrela Vênus. Pense nisso. Esses indivíduos não são muito diferentes de vocês. Eles são indivíduos que tinham apenas consciência. E nessa consciência eles tiveram que imprimir a memória da cidade de Shambhala em Vênus. Então, eles tiveram que se submeter aos seus laços de esquecimento e passar pelos corpos das pessoas da Terra, até uma estrela que estava tão cheia de criações psíquicas e astrais que o Sol do sistema decidiu dissolvê-la. Eles tiveram que crescer lá nas casas e famílias de pessoas cuja luz certamente não era muita. Esses indivíduos não foram precipitados milagrosamente nas margens do Mar de Gobi. Eles nasceram como muitos de vocês em diferentes países separados por grandes extensões de água do Mar de Gobi e do local de Shambhala. Eles cresceram e depois reviveram em suas mentes as memórias de uma cidade brilhante. Alguns, como vocês, encontraram muito pouca simpatia dentro dos limites de sua família imediata. Eles partiram segundo os comandos de seus corações, cruzando mares e terras, até que finalmente um bando se reuniu no continente do Mar de Gobi. Lá, o mais forte entre eles trouxe uma visão desta grande cidade e foi confirmada nos corações dos outros. Mesmo quando minha visão foi confirmada em seus corações, quando vocês ouviram sobre a chama da liberdade e o novo dia, algo dentro de seus corações se mexeu. Alguns de vocês vieram do outro lado do mar e muitos de vocês vieram de diferentes partes deste grande país juntos para a cidade de Nova York. Quando vocês se reuniram, vocês tinham apenas uma coisa em comum: uma memória interior de uma visão, de um amigo que os enviou aqui na esperança de estabelecer uma estrela da liberdade. Para quem não sabe, Saint Germain, para muitos alunos, ele pediu para vir nessa época para ajudá-lo nesse trabalho. Tá? Então, muitos que estão encarnados fazendo esse trabalho hoje, vieram a pedido dele. Então, esses homens e mulheres ao redor do Mar de Gobi se reuniram e pensaram que iriam construir esta magnífica cidade da Ilha Branca. Eles se esforçaram para extrair de sua própria consciência a memória disso. A bela rua disposta em forma de oval, eles plantaram suas árvores, começaram a construir a grande ponte conectando o continente com a Ilha Branca. Mais de uma vez, em um longo período de 900 anos, eles foram completamente eliminados por uma ordem de selvagens, por esses homens e mulheres na Terra que não tinham luz. Voltaram em novos corpos e varreram os próprios escombros, replantaram suas árvores e começaram a reconstruir suas ruas, juntar os blocos das fundações dos magníficos templos. Então, no final, eles sabiam que o tempo havia chegado, pois a grande estrela polar lemuriana significava o momento cósmico, e pronto ou não, com templo ou sem templo, Sanat Kumara deveria permanecer na atmosfera e então descer neste planeta Terra. Felizes por terem resistido, por terem sido constantes por 900 anos, é muito tempo para ser fiel a uma visão. Ao relembrar as páginas da história, todos os mistérios são nublados com visões de anjos e grandes manifestações místicas. Mas a elas nunca foi assim. Aconteceu sempre de maneira natural e normal, como acontece agora. Quando eu, como José, para quem não sabe, né, a Zezinha já falou de Saint Germain, ele foi José, pai de Jesus. Quando eu entrei em Belém com a amada Maria, sabendo muito bem que a sua hora havia chegado,
Nem um anjo poderoso com a espada de chama abriu a porta da pousada. Eu caminhei desconhecido, procurando abrigo para outra corrente de vida desconhecida. Agora, 2000 anos depois, está revestido de mistério e glória. Mas garanto que naquela época éramos apenas indivíduos como vocês, com dúvidas, medos e incertezas. Assim foi a construção de Shambhala. Mas um dia então aqueles poucos fiéis foram recompensados. Um dia a estrela piscante de Sanat Kumara era visível aos olhos dos sacerdotes daquele grupo. Um dia descendo na glória da cidade da ponte, dentro do glorioso templo com cúpulas douradas, com a cúpula dourada estava Sanat Kumara, o ancião dos dias, e com ele os grandes Kumaras e todos aqueles poderes de luz que sustentaram o planeta até os dias atuais. Agora, ao passar por essa ponte, você pode olhar para o mar etérico debaixo dela. Pense em todos os pés com sandálias, todos os pés descalços, em todos os santos intelectos que entraram e saíram de Shambhala repetidas vezes, indo para ser repolarizado, surgindo com uma nova esperança para iluminar o mundo. Quando você está no topo da ponte para ver o magnífico templo de Sanat Kumara na elevação, conforme a ilha se inclina para cima, é como o adorável Taj Mahal, e antes dele estão as fontes vivas. Atravessamos aquela ponte e tiramos os sapatos. À medida que caminhamos, ao longo do lado direito das águas, podemos ver de cada lado essas piscinas, os magníficos templos nas várias cores que representam os poderosos devas e as atividades dos 7 raios. Observe a arquitetura do grande templo de Sanat Kumara, a vista magnífica, a perfeição bela e delicada daquele templo. Os degraus divididos em 12 estão intercalados com uma longa faixa de grama e as fontes vivas das chamas de várias cores de água. Saint-Germain. Essa mensagem ele deu em 1955 também. A chama trina, ela é a coesão para a coesação para a Terra, e um fio de luz dela se conecta com a chama no coração de cada indivíduo, como já falei. É esta ação que tem sustentado cada um ao longo dos séculos. Ao entrar no templo principal, em um vaso próximo à porta, isso hoje, tá, gente? Aparecem as flores favoritas de cada um à medida que ele entra. Então, é um vaso mágico. Ele então recebe um elixir para beber, que lhe dá uma energia renovada ou uma maior força. Bom, eu vou continuar. Cetro de poder e rodovias cósmicas. Quando cada deus e deusa do Sol criar e enviar um planeta por meio da cooperação do vigilante silencioso planetário, dos Elohim, construtores da forma e os poderes da natureza, quando este planeta for habitável e as individualizações que foram mantidas no seio de Deus e da deusa do Sol, no caso aqui do planeta Terra, nós já falamos, são Hélios e Vesta, que são os deuses do Sol, que sustentam a vida do sistema solar, de onde esse planeta veio, estiverem prontos para assumir a encarnação. Há um cetro de poder espiritual que é colocado sob os cuidados do dirigente daquele planeta, o Senhor do mundo. Esse cetro de poder, ele mantém as almas que estão destinadas a evoluir naquele planeta dentro de sua órbita, enquanto eles estão em encarnação. Também entre encarnações, enquanto nas esferas ao redor do planeta, até que eles reencarnem. Este cetro de poder que Sanat Kumara usou e manteve em Shambhala, agora o Senhor Gautama governa e guarda. Lord Maitreya o usa no festival de Vesak todos os anos. Esta haste ou cetro de poder é semelhante à ação de um puxão da gravidade.
na medida em que mantém toda a inteligência vital pertencente a um planeta em sua órbita e esferas. Então, esse espectro ele emite uma frequência que mantém todas as almas conectadas ao sistema do planeta. Por isso que a gente não consegue sair dele. Nem quando está desencarnado, você fica mantendo aquela faixa vibratória que você pertence. Quando chegam grandes momentos cósmicos e as rodovias interplanetárias são abertas, e existem essas rodovias de ligação entre os planetas, entre os sóis, entre os sistemas, entre galáxias, seres divinos do Sol, isso não é no plano físico, né, gente? Isso aí é uma dimensão superior, tá? Então, seres divinos do Sol mais elevado da galáxia, em nosso caso, Alfa e Ômega, são direcionados e literalmente desmagnetizados em plena cooperação com os senhores do mundo, os bastões de poder dos vários planetas, criando um caminho aberto para a atmosfera da Terra. Essa desmagnetização geralmente ocorre por grandes seres seráficos. Então, em alguns momentos, eles fazem esse trabalho para permitir que seres de fora do planeta venham para cá, seres de luz, tá? Para que os seres divinos de todos os graus de desenvolvimento possam vir para a atmosfera e fazer parte de um impulso cósmico e expansão. Isso eu estou falando com relação à Terra, mas acontece em todos os planetas. Essa é uma rodovia criada por inteligências autoconscientes, ela é mantida aberta para que os menores seres, anjos e outros seres dos sistemas superiores possam passar com segurança pelo espaço interplanetário e vir ao grande Royal Teton e Shambhala prestar seus serviços e assistência. Quando o serviço é concluído, serafins e querubins fecham essas rodovias entre os sistemas planetários, eles simplesmente intervêm a ação e, à medida que sobem, agem como escolta para que todos aqueles que vieram possam retornar para seus planetas ou sistemas solares de origem. À medida que os deixam em seu próprio sistema solar, eles devolvem a magnetização àquele cetro de poder de cada senhor do mundo planetário. Não sei se ficou claro aqui para vocês entenderem. Se alguém ficar com dúvida, depois vocês perguntam, eu tento explicar mais, ou então vocês voltem para assistir depois, que é um pouquinho complexo isso. Mas é importante a gente saber sobre essa atividade do cetro, que fica lá em Shambhala, e quem já leu sobre o Festival de Vesak sabe desse cetro que é materializado ali junto com o Senhor do Mundo para abençoar todo o planeta Terra. Então, por algum tempo, seres individuais vivem apenas em seu próprio sistema solar, magnetizados ao planeta em que está vivendo naquele momento. A passagem de Sol a Sol e de galáxia a galáxia é muito incomum e só pode ser feita em segurança pelos senhores solares, que estão livres de qualquer atração gravitacional. Isso é possível para seres menores com anjos, querubins e serafins, que pertencem a Ísis e Osíris, Apolo e Diana, Krishna e Sofia, e os vários planetas que pertencem a esse sistema. Então, Ísis e Osíris, Apolo, Diana, Krishna e Sofia são seres solares. Então, eles também é como são Hélios e Vesta, eles possuem o seu sistema solar, seu sistema planetário, tá? E os vários planetas que pertencem a esses sistemas que estão interessados em ajudar a Terra. O SOS saiu do planeta Terra e é conhecido nos vários planetas e sóis. Os seres interessados em dar sua assistência aproveitam-se dessas estradas abertas, cheias de belos seres que fluíram para a atmosfera da Terra. Eles trazem toda a luz, compreensão e radiação de seus próprios sóis e sistemas e tudo o que há neles, e isso é adicionado à assistência das pessoas da Terra como seus presentes.
E quando a gente ouve falar do flash solar, né, de toda a luz que entra, é através dessa atividade, que a gente acha que é só uma luz que é mandar. Não, os seres trazem essa luz também para nós, tá? O cetro de poder mantido em Shambhala é a atração da gravidade que mantém todas aquelas pessoas da Terra dentro dos certos confins do espaço até que sejam ascensionados. Aí então, se quiserem, podem entrar em outro sistema. Essa é uma das razões pelas quais as viagens espaciais interestelares, concebidas como uma possibilidade pelos homens da Terra, não é possível no momento. Os espíritos guardiões ou seres de outros planetas que encarnaram aqui têm uma maior liberdade da atração da gravidade daquele cetro de poder e eles têm uma oportunidade maior. Eles serão os precursores daqueles que terão sucesso em realizar esta grande exploração que tem ocupado tanto a atenção das mentes da humanidade, que são as viagens interplanetárias. Então, num futuro, nós faremos essas viagens, né, quem permanecer no planeta, através dessa atividade. O retiro Teton e Shambhala são os anfitriões de muitos seres divinos de outras estrelas, bem como de todos os retiros na Terra e todos os focos dos mestres ascensionados, seres cósmicos em níveis internos. Então, esse conhecimento todo foi passado pelo mestre Amora, tá? Bom, já deu 1 hora. Deixa eu ver. Eu vou só finalizar aqui, vai ficar um pedacinho que eu termino na outra vez. Na outra live eu vou falar sobre os rituais que tem em Shambhala, os principais, né? Que é a transmissão da chama, e tem 2, como a Coração de Saint Germain, que é muito interessante para falar como é que ocorreu, e também um outro que é bacana. Então, Shambhala hoje. A bandeira do Senhor Gautama agora voa sobre Shambhala em um lugar da bandeira do Senhor Sanat Kumara, que estava lá desde a sua vinda à Terra. O estandarte de Lord Gautama tem fundo dourado com desenho das esferas dos 7 raios em torno da Terra, que representa as cores do corpo causal. Para quem nunca viu, depois eu trago aqui a imagem da estampa da presença divina, que tem aquela da presença divina com aqueles círculos em volta assim da cabeça, que representa o corpo causal. Uma estátua em ouro do Senhor Gautama, sentado em um lótus, foi erigido próximo ao templo principal como símbolo de sua iluminação. O restante permanece tudo igual ao original. Então, todas as construções que foram feitas físicas, as 3 construções, elas foram sempre construídas da mesma forma, com a mesma perfeição, igual ao que é em Shambhala, e a cidade etérica hoje é também idêntica. E quando ela for materializada, precipitada aqui no plano físico, também terá a mesma forma de se manifestar. Para não estender muito, vou falar aqui do atual serviço de Shambhala. Quando o Lord Sanat Kumara veio, o Conselho Kármico deu muita da autoridade a ele para a realização da salvação da Terra. Ele começou formando a Grande Fraternidade Branca, seres divinos ofereceram seus serviços, ele então magnetizou através do amor divino seres não ascendidos a serem treinados para se qualificarem para essas posições no futuro. Indivíduos foram atraídos para lá pelo amor de Sanat Kumara e treinados como mensageiros que então saíram levando a mensagem de amor e a razão de sua vinda. Quando o indivíduo se torna suficientemente qualificado, é então feito membro da Grande Fraternidade Branca, inicialmente como Gela ou aluno, depois adepto ou iniciado, até que atinja a sua ascensão.
Todos retornam a Shambhala uma vez por ano e oferecem sua colheita ao Senhor do mundo. Os mestres ascensos têm um período de descanso, que é uma espécie de período de férias de 30 dias, onde são livres para se retirarem do planeta, e então voltam para receberem as atribuições para o próximo ano. Então, aqui eu vou parar a live, se não ficar muito extensa, e na próxima eu vou falar sobre os rituais, os ritos, né? Como é que são feitas as comemorações lá em Shambhala, tá? Espero que todos tenham gostado. Foi um pouco corrido. Nossa, foi linda. Mas são informações importantes para todos saberem, né, Zezinha? Porque a gente tem uma visão assim, bem pequena de Shambhala, né? Então, agora você abriu um leque para a gente que a gente não conhecia, né? Eu, pelo menos, né? Eu tenho um livrinho aqui de Shambhala e eu tenho, né, lido o livrinho, né, falando a respeito, lá na ponte, quando o André fazia aquelas meditações lindas, né? Que a gente ia... Então, era que a gente conhecia, mas esse vasto, porque a história de Shambhala pegou muitas culturas, né? Muitas culturas, muitas pessoas, então é uma coisa assim grandiosa, né? Que todo mundo, até os nazistas correram atrás de Shambhala, olha só. Pois é. Olha e aquela energia que ele tinha daquela mulher lá, né, que recebia lá, quer dizer, todo mundo correndo atrás de Shambhala, né? Exato. Todos os Então, governos, os russos governos, também, todos queriam saber onde era Shambhala, né? Mas eu acho assim, sabe, Denise? Eu acho que Shambhala, para mim, agora está bem dentro do meu coração. Está marcado com ferro em brasa. Tá, meu filho, eu sinto a Shambhala assim, com a chama trina, né? Porque ela é ligada, a nossa chama trina é ligada, né? Sim, é só ter consciência, se conectar conscientemente, porque a ligação existe, né? Então eu falo assim, nossa, sempre esteve com a gente, né? A gente sempre, como você falou, todo mundo passou por lá. Sim, todos, é que a gente não lembra, né? E por causa do, né, entrelaçamento quântico, né? Então nós já estamos lá, né? Só que a gente não tem consciência, né? Sim. Mas eu acho assim, cada vez que você está mais ligada à chama trina, que você, por exemplo, lá no grupo que eu procuro fazer todos os dias, essa ligação, né? Então, ela vai se ampliando. Eu acredito nisso, sabe? Eu sinto, pelo menos, a minha chama, né? É uma transformação Quando a interna. gente trabalha com a chama, trabalha com os decretos, trabalha com visualização, cada trabalhinho pequenininho que você faz, você atrai mais moléculas, mais elétrons daquela luz para a sua chama. Você vai aumentando o poder de irradiação dela, ela vai aumentando, não tem como não aumentar. Entende? Eu acho assim, uma coisa ligada material, que é o nosso coração que está aqui, com uma coisa espiritual, que no fim acaba sendo uma coisa só, né? Sim. Mas é muito importante a gente ter esse conhecimento. Para mim, pelo menos, foi assim básico, né? Para mudança de muita coisa, para mim, né? Que eu acho que aí é que você começa a sentir mesmo a presença eu sou, né? Você começa a ter mais força, garra, você começa a ter mais, sabe, saber quem você é realmente, entende? Exatamente, exatamente. Você vai aumentando essa irradiação da chamatrina no seu coração, e de fato está no coração, né? Como eu falei, isso é provado já. Já, né? já li sobre isso. E então você é a ancoragem que é o que sustenta a vida no plano físico, né? A ancoragem do nosso eu maior aqui. Sim. Eu acho assim que você só pode ter esse conhecimento se você vive isso, sabe? Não adianta você falar, eu conheço a chamatrina. Mas você traz ela para dentro do coração, você convive com ela, você faz com que ela aumente? Não, então é só um conhecimento. Sim,
É só um Conhe- conhecimento, mas a gente começa a praticar, né? Saber que Deus é o Conhecimento amor. sem ação não serve para nada, é melhor nem ter, É, é justamente, né? A gente porque tem todo que viver conhecimento essa depois chance. é cobrado, né? Sabe disso. Então, eu acho que é uma ligação muito grande, muito bela, sabe? De você poder fazer essa ancoragem. É muito bom. É pequenininha, a gente sabe que ainda a gente é bem pequeno, né? Mas já é alguma coisa, já é uma célulazinha, assim, nesse mundão de Deus, né? Eu Sim, acho que a partir do momento. E dizem que os mestres lá de cima vê a gente pela nossa luz, né? Pelo nosso sim. coração aceso, vamos dizer assim, né? É, eles veem a nossa luz, veem o nosso corpo causal, né? Porque a É, gente tá, uma parcela só do nosso eu tá em manifestação aqui, né? Porque a gente tem tudo que nós fizemos de bom, todos os atributos que nós desenvolvemos ao longo de todas as encarnações, nas entrevidas, tudo fica guardado lá no corpo causal, que é o que Jesus dizia dos tesouros no céu. os tesouros no céu, É, é esse é muito o lindo. tesouro que nós temos, todo mundo tem o seu. É, é verdade. E é muito importante esse conhecimento, né? Somente nas horas de que as pessoas estiverem aflitas, né? Com problema, ela ter a força para ela, sabe, requisitar o bem, acreditar no bem, que ele aparece, né? Sim, com certeza. É isso aí, vamos fazer a meditação? Vamos fazer a medição. Eu estava querendo ir até Xambala, sabe? Vamos lá, deixa eu só dar boa noite aqui, pessoal. É, A Karina, o Marcos Antônio, a Delita, a Fátima, a Lívia estão dando boa noite aqui pra gente, o Cassiano. Gente, boa noite para todos, né? Espero que vocês tenham gostado. Agora a gente vai fazer a meditação. Maria José vai fazer. Para quem nunca assistiu, uma semana eu falo, a meditação é a Maria José que fala. Na outra semana ela fala e eu que faço a meditação. Então vamos lá, vou fechar meu som e pode começar, Maria José. tá, deixa eu beber uma aguinha aqui. Vamos então fazer a nossa meditação. E já que a gente está tão assim envolvido com Shambhala, eu queria pedir para a gente poder ir até lá, né? Que isso é uma benção muito grande. Eu já fiz muitas meditações indo para Shambhala, né? E eu sei que a gente volta de lá assim maravilhado, né? Então vamos fechar os nossos olhos, né? Vamos começar a prestar atenção na nossa respiração. Vamos começar a, a, a relaxar o nosso corpo, vamos relaxando, presta atenção na sua testa, procura relaxá-la, abre os olhos e fecha para relaxar o fundo dos seus olhos, que está ligado ao sistema nervoso central. Abre os olhos e feche. E última vez, bem lentamente. Abre o olho e fecha. Agora relaxa os seus maxilares, entreabre a boca, relaxa o maxilar superior do maxilar inferior, relaxa o seu pescoço, relaxe os seus ombros, pode mexer um pouquinho para ele dar uma relaxada no pescoço, mexer um pouquinho a cabeça, saindo todas as tensões, e vá cada vez mais aprofundando, cada vez mais para dentro de você mesmo. Relaxa o seu ombro, concentra sua atenção agora no seu braço, antebraço, as mãos e os dedos e dê ordem para relaxar, para se desligar. Vamos agora concentrando na nossa musculatura peitoral. Relaxa a musculatura peitoral. Relaxa o abdômen, relaxa o baixo ventre, relaxe a coluna, desde a cervical, lombar, tudo vai ficando muito relaxado, largado.
Preste atenção na sua respiração. Inspira e expira. E expira. Vai relaxando, vai largando. É como você estivesse descendo degraus dentro de você. E você vai se relaxando, largando. Agora relaxa as suas pernas, as suas coxas, relaxa os seus joelhos, relaxa as suas pernas. O corpo vai ficando pesado e a mente vai ficando calma, leve e tranquila. Muitos pensamentos podem estar vindo na sua cabeça, deixe-os passar, não fixe em nenhum deles. Relaxe, olhe para dentro de si mesma e qualquer lugarzinho de você que estiver sentindo-se diferente, acolha-o com amor. Irradie luz para esse pedacinho do seu corpo que está lhe chamando a sua atenção. Relaxe. Não julgue nem você, nem aos outros. Cada um de nós estamos num nível de conhecimento e cada época nós entramos em evolução. Não importa o que você já fez para trás, agora é um outro mundo, é uma outra época. Vamos viver essa luz que está dentro de nós e vamos sair dos julgamentos, das críticas, vamos sair das condenações, deixar as pessoas terem as suas experiências, como nós também tivemos. A partir disso, nós vamos cada vez mais nos alargando dentro de nós. Nós vamos ficando maiores, porque a nossa consciência vai se alargando. Ela não fica mais pequena. Ela é luz agora, e a luz se expande, e nós nos expandimos juntos. Inspire profundamente e expire. Sinta a luz do seu coração, sinta essa chama rosa, azul e dourada está pulsando em seu coração. Vamos agora nos envolver por uma grande pirâmide azul cristalina de São Miguel Arcanjo, que nos protege, nos guarda, nos vela e nos ilumina. Essa luz, numa grande força azul, nos envolvendo a todos. Agora nós estamos dentro do nosso mundo interior e nós estamos caminhando num jardim e nós vamos sentindo nossos pés na grama. A grama, ela está molhadinha pelo orvalho. Você vai andando naquela grama molhada, ao lado tem várias flores, são margaridas, são rosas vermelhas, rosas rosas, há um perfume cintuante no ar, nesse caminhar de volta dessas flores, você pode sentir o vento no seu rosto e o perfume das flores. E nós vemos ao longe um grande arco-íris, um arco-íris enorme, contendo os 12 raios solares. E você olha para o céu e você vê lá esse grande arco-íris. E do outro lado tem um grande sol dourado que ilumina com mais força esse arco-íris. E nós vamos caminhando dentro desse arco-íris, saem um montão de anjos, eles estão tocando algumas trombetas. E eles, de dentro desse arco-íris, eles vão descendo enfileirados até nós. E eles
estão cantando, tocando, uns cantam, outros tocam essas trombetas. E você vai se sentindo assim feliz de estar ali com todos esses anjos de todos os 12 raios. E à medida que você vai caminhando na grama, você parece agora que você vai caminhando, mas você vai subindo. Você vai subindo, parece que há uma escada colorida à nossa frente. E todos vamos subindo nessa escada maravilhosa, uma escada toda iluminada, e todos vamos andando. E o nosso coração, que também está forte na chama trina, ele está agora subindo os degraus, muitos degraus. Nós vamos caminhando sobre esse degrau, subindo, subindo. Alguns anjos que estão cantando, eles vão dando as mãos para nós e estão nos louvando, agradecendo a nossa presença naquele lugar. E os nossos corações, as nossas chamas trinas, se entrelaçam com a chama trina deles. E nós vamos subindo, subindo. E agora nós estamos já. Há muita gente. Eu não sei quem são essas pessoas, mas tem muita gente conosco. Pessoas que estão felizes, que também querem subir essa escada. Eu não sei quem são, mas elas estão subindo conosco essa estrada. Essa e agora é uma estrada, é uma escada que a gente sobe e lá no final dessa escada é um outro lugar. Nesse outro lugar tem uma estrada que nós vamos caminhando e os anjos continuam à nossa volta. E a gente vai caminhando como eu pensei na gente em Xambala, acho que nós estamos chegando em Xambala. Eu não, eu consigo olhar para trás e ver uma multidão atrás de nós, mas eu não sei quem são essas pessoas. E a gente continua a olhar, a gente começa a ver uma ponte toda linda, feita de mármore. Eu acho, e bem ao longe, a gente está vendo essa cidade toda iluminada. Há muita luz dentro dela. E os anjos agora, a partir que a gente coloca os nossos pés nessa ponte de mármore, que a gente atravessa essa mármore, os anjos começam a se dispersar e eles começam a ficar do lado de vários lagos coloridos que tem a margem. E bem ao longe tem uma abóboda dourada, com uma grande escada toda iluminada, feita de mármore. Nós vamos passar entre esses lagos coloridos que tem à nossa volta. Me parece que são 7 lagos. E nós vamos andando. E à medida que nós vamos andando, também tem muitas flores aqui. E tem algumas, eu não sei o nome dessas flores, mas elas são lindas. Tem coqueiros, tem muitos coqueiros e jardins imensos, maravilhados. E agora são espaçados. Esses anjos que estavam conosco, eles estão agora postos ao lado desses lagos, e cada um com a sua cor, né? Eu acho que deve ser o primeiro raio azul, depois o segundo raio, que é o dourado, o terceiro raio, que é rosa, e nós vamos começar a caminhar de frente. Nós passamos primeiro no primeiro, no primeiro lago, que é azul, e jogam em cima de nós grandes águas azuis, são borrifadas sobre nós. E há um espaço entre isso.
E nós vamos andando, nós vamos caminhando, e a gente passa no segundo lago. E nesse segundo lado, joga sobre nós, vem, eu acho que parece estrelas douradas, mas vem dessa água. Essa água se tornam estrelas, e essas estrelas caem sobre nós. Aí nós vamos passando pelo segundo raio, as estrelas são douradas, agora nós vamos passar no terceiro lago, que é um imenso, esse lago é lindo, ele é todo rosa, e os anjos jogam sobre nós essas águas que se transformam em estrelas rosadas. Depois nós passamos para o outro lago, que ele é branco púrpura, e os anjos brancos jogam a água sobre nós. E essas águas se transformam em estrelas brancas. Aí nós passamos por outro lago, que são os anjos do quinto raio solar, que é verde, e trazendo a cura para nós. E eles jogam essa cor linda, verde, mas esse verde é um verde mais para a cor de uma grama. É um verde lindo. E essas estrelas também, elas jogam sobre nós com uma cor esmeralda. São dois tipos de estrelas que estão sendo jogadas. Os anjos pegam a água, jogam sobre nós. E elas se transformam em estrelas. É muito lindo. E nós vamos andando agora, e nós vemos agora um uma piscina que é violeta. Os anjos do raio violeta estão ali, jogando a água sobre nós. E as estrelas transformam, a água se transforma em estrelas violetas. É muito lindo. Nós olhamos para nós mesmos e vejamos todas essas cores à nossa volta. E agora nós vamos chegar no última, no último lago, que é a chama Ouro Rubi. Mas ali nós temos o mestre, bem amado mestre Jesus Cristo. Ele está junto com os anjos, e ele alegremente sorri para nós, e ele mesmo, junto com os anjos, pega essa água e joga sobre nós. E as águas se transformam em estrelas ouro-rubi. E nós todos felizes batemos palmas e juntamos as nossas mãos em gratidão para esses seres maravilhosos dos 7 raios solares. E agora nós começamos a subir as escadas do grande templo de Shambhala. E nós vamos subindo, são 12 degraus. E a gente vai subindo toda essa escada de mármore. E nós vamos caminhando, subindo alegremente, todos banhados com essas estrelas que estão se misturando com as nossas células, elétrons, prótons, nêutrons, quarks. Elas se misturam. A gente consegue ver essas estrelas se misturando com nossos órgãos, com as nossas vísceras. Parece que dentro de nós ficou tudo transparente. E a gente, é bonito ver tudo isso misturado ao nosso sangue, e nós vamos subindo, nós vamos seguindo. Quando a gente chega no término das escadas de mármore, a gente vê que alguma grande, parece que é dourada a porta, uma grande porta se abre. É muito lindo. Milhares de anjos, milhares de mestres estão ali a nos, a nos receber. E nós vamos caminhando silenciosamente, olhando a tudo e a todos. Grandes seres estão ali,
com seus mantos sagrados, com as suas energias. Só os olhares e seus corações brilham como luz. E nós vamos todos caminhando silenciosamente. Alguns estão com as mãos unidas de prece, agradecendo a essa luz que estamos recebendo. Outros estão com a mão para baixo, tentando receber uma energia que vem do solo. E nós vamos todos caminhando. Aí chegamos a um trono todo dourado. Eu acho que é bem-amado Mestre Buda Siddhartha Gautama, o Senhor do mundo, que levanta e ergue as suas mãos sobre nós. Nesse exato momento que as suas mãos se erguem, nós podemos ver bem ao longe a chama trina que começa a se espelhar. E essa chama trina, ela tem uma conexão conosco, e nós possamos ver o nosso corpo, que ele está meio transparente, que a nossa chama trina, ela vai sendo aumentada. E bem-amado Buda Gautama nos olha e sorri para nós. E é uma conexão entre as mãos, o coração de Buda, com a chama trina de Shambhala e os corações de todos que estão ali. Há uma luz enorme. E a gente já começa a ver essa luz que está em conexão com o meu coração, se une com o coração de todos que estão à minha volta, do meu lado. E todos vão com um sorriso nos lábios. E essa energia, ela vai se rotabiando, ela vai se rodopiando como uma espiral em cada um de nós. Aí podemos ver agora essa luz como uma espiral subindo e descendo. Agora ela se tornou individual, ela está subindo e descendo. Ela vem de nosso coração, ela começa a rodar e vai até os nossos pés, abaixo dos nossos pés. Depois ela começa subindo, subindo, subindo e sobe acima de nossas cabeças. E a gente pode sentir essa energia maravilhosa da luz em nós. E os nossos corpos, depois dessa individualização, eles vão começando a se ligar de novo. E todos nós parece que somos todos um. É uma luz, parece que ela é individual e, ao mesmo tempo, ela é coletiva a todos. Porque a gente podemos ver que dessa espiral individual, a gente também vê raios que saem de mim para os outros, dos outros para mim. É uma visão muito linda, colorida, de pura energia, de pura luz desses mestres que ali estão, da chama trina, da nossa luz interior, da luz interior do outro, e nós vamos nos tornando todos um. Agora, procura sentir a sua chama trina, assim diz o mestre. Procure sentir a sua energia, que também está refletindo nas energias dos outros, que está refletindo na energia de todos que rodeiam a sua vida. Através do seu coração sagrado, vocês também está iluminando a todos que te conhecem. Eles também está iluminando todos os seus familiares, todos aqueles que você tem alguma conexão, com todos aqueles que você tem afeição, a todos aqueles que algum dia você se cruzou com eles. Você está emanando para eles agora essa luz, essa luz. Mas ele diz para que todos compreendam que, pelo efeito de todos nós já vivemos todas as encarnações, essa luz vai para todos os povos da Terra, porque, na realidade, todos nós formamos uma família humana. Todos nós somos um. Não existe separação. Nossos egos é que fazem a separação. O mesmo bem que nós queremos para nós temos que querer o mesmo bem para outros. A nossa grande família humana
agora está recebendo essa luz também, através dos nossos corações, das nossas células elétrons, prótons, nêutrons, quarks, através da nossa energia, da nossa grande família humana. Todos nós somos um. Inspira e expira essa luz. Procure olhar com seus olhos internos para todo esse ambiente iluminado, no qual você faz parte. E sempre você fará parte, porque nós viemos de lá e nós vamos voltar para lá. Inspira e expira essa conexão com esses seres divinos. Sinta essa luz que se expande grandemente à sua volta. E você agora vai voltar ao seu mundo exterior com essa luz grandemente dentro do seu coração. E você vai entregar essa luz e vai compartilhá-la com todas as pessoas que você encontrar hoje, amanhã, as pessoas que você tiver no seu pensamento, todas as pessoas que tiverem no seu, em qualquer um dos seus corpos, astral, mental, etérico e físico. Todas as pessoas que o seu pensamento correr, essa luz desses grandes seres estará com eles. A grande luz se fundiu em mim, em vocês e em todos, porque isso já é nosso. Só temos que reconhecer essa luz em nós, em unidade com o todo. Inspira e expira. Agora vamos voltar ao mundo exterior, vamos começar a mexer as nossas mãos, mexer a nossa cabeça, para o lado direito, depois para o lado esquerdo, mexendo os ombros, sentindo os nossos pés aterrados aqui no planeta, sentindo as nossas pernas. Podemos agora, quem tiver vontade, já abrir os seus olhos e começar a olhar e ter consciência que agora nós estamos aqui na terceira dimensão. Vamos agradecer ao nosso Pai Celestial por essa experiência e por essa luz que nós podemos dar a todos, porque todos nós somos um. Namastê. Namastê. Todo mundo bem? Eu imagino também. Espero que todos estejam bem. Eu estou ótima. Com as bênçãos de Shambhala. É muito lindo, né? Nossa, eu vi a chama lá no altar, gente, é enorme. Você consegue ver as coisas. Eu só sinto, eu não vejo. Algumas vezes eu vejo, falo que eu não vejo, mas assim, com facilidade eu não vejo, mas eu sinto. Aí eu fico, às vezes, vontade de chorar, né? Meus olhos aqui estão lacrimejando. Mas quem vê é muito lindo. Conta para nós aí mais o que você viu. Então, eu vi o salão, o trono que fica na frente do altar, o altar bem grande, e a chama que fica como uma pira, e uma chama é muito grande, enorme. Vocês não têm noção. Enorme, enorme. O salão é bem grande, bem espaçoso, alto. E o altar também é bem alto, bem de mármore branco, bem grandão assim. Só vendo para saber. É bem grande a chama. Está ancorada lá.
Que Eu fiquei coisa linda, né? impressionada. Eu fiquei É muito impressionada. lindo. Muito bonito. Tem uma radiação muito forte. É, eu gosto de falar assim, por quê? Porque tem muita gente, por exemplo, eu fiz com a minha visão, né? Você vê a sua visão. Outra pessoa que também fez a meditação, talvez ela ouviu outras coisas, né? Isso é muito bonito, que é a nossa individualidade, né? Sim, Eu, eu quando fazia as minhas meditações, assim, quando eu dava aula de yoga, né? Eu fazia muita meditação quando terminava a aula, assim, né? E era muito. Eu fazia com as chamas, né? Eu fazia com os raios, né? E falava dos anjos, né? Não falava assim do raio, falava assim: olha, gente, um anjo rosa, né? Falava assim, né? E era muito interessante. E cada pessoa, umas eram bem, viam tudo, viam uma coisa, outra via outra, uma sentia cheiro. Eu falava assim: é muito lindo tudo isso, né? Saber que você foi realmente para lá, né? Você esteve sim. lá no nosso corpo, né? E isso é muito importante, né? Não com esse nosso corpo físico, né? É na Então, consciência superior, né? a consciência superior. E é muito importante as pessoas entenderem isso, né? Que isso a gente pode fazer, é real, né? Eu já fui para muitos lugares assim, sabe? Dentro da consciência, né? Superior. Sim. É muito bom. Mas antes de você falar, eu já estava vendo, né? Então, de fato, É estava isso lá. aí que acontece. É, Você estava descrevendo, mas eu já estava vendo lá o que estava acontecendo, vendo o salão, vendo tudo lá. é Que bacana. engraçado, né? É, é muito É muito engraçado isso aí. interessante. Porque assim, eu vejo com os meus olhos quando estou vendo, mas tem gente que vê mesmo, entende? É diferente, né? É, Eu é. vejo. E outras pessoas até, olha, uma época eu estava fazendo uma meditação, né? E as pessoas viram os mestres, entendeu? Lindos, falando. Sim, Nossa, é muito interessante tudo isso, sabe? Essas, sim, vê. essas meditações, assim. É E muito. assim, o que eu acho interessante, né? Porque também quando eu tinha lá o espaço, fiquei acho que 15 anos lá. E o pessoal fazia ritual, tinha acho, 3 vezes por semana. E a maioria que ia lá era clarividente que participava, né? Ai, que Que ia bacana. sempre. E também, assim, quando todos falavam que antes porque eu vejo, né, as coisas, eu vou falando o que eu vou vendo, e antes de eu falar, as pessoas também já estavam vendo, né? Isso que era interessante. E era interessante, assim, algumas pessoas viam, por exemplo, você fala de um ser de luz, do raio azul. Algumas pessoas viam a luz que ele irradia, aquele ser, então vê uma bola de luz azul. Outros viam já a manifestação que ele se apresenta. Isso que eu É acho isso que é bacana, é isso interessante. aí, você falou tudo agora. É interessante, né? É. Então, assim, a forma de ver da clarividência das pessoas É, tem uma gradação. Alguns veem só a luz, outros veem um pouco a mais, já vê a forma como ele se manifesta. Isso que é engraçado. Mas é importante para todos saberem que, com o tempo que a gente vai trabalhando todo dia, isso também vai aumentando, né, Maria José? é, A intuição vai aumentando, a sensibilidade vai aumentando, e para muitos também essa clarividência, principalmente essa de ver na tela mental, de ver no plano superior, também aumenta com o tempo. é verdade. E é muito. Por isso que a gente fala, tem que meditar, né? Tem que meditar, tem que fazer as coisas, porque só assim que as coisas acontecem, você tem uma evolução, né? Porque a meditação, o trabalho diário, é a vassourinha, né, que vai limpando os canais, que vai tirando a sujeira que está ali, que está impedindo da gente ter uma consciência mais expandida. É, Usar muito a chama violeta é muito importante para esse trabalho, né, para é, ajudar a gente a fazer essa limpeza dos canais de conexão com os corpos superiores. Então, quem faz todo dia e faz junto a chama dourada para elevação, para ativação do chakra coronário,
com o tempo, nossa, fica show de bola, como É, diz, né? é verdade. E agora eu acho o seguinte também, olha, que o tempo agora está muito propício para isso, né? Porque há uma grande expansão de luz no planeta, né? Com Sim. essas explosões solares aí, com tudo isso, então está entrando mais luz, então a gente pode estar mais acessada, né? Sim, com certeza. Do Com que há toda 20, certeza. 30 anos atrás, né? 30 anos atrás era muito mais difícil. Sim, sim, com certeza. Com certeza. Hoje é bem mais fácil para qualquer um. Qualquer É, pessoa pode fazer esse trabalho e se, se dedicar, lógico. Não adianta meditar uma vez e achar que vai virar um mestre ascensionado, que não é é, assim, mas não é é assim. mais fácil para a gente construir um trabalho para poder ter essa ligação consciente, para ter essa expansão de consciência. Então, quem faz todo dia um pouquinho pode ter um caminho aberto pela frente que nunca imaginou, nunca É, sonhou ter, né? Por é isso que é verdade. importante fazer É, todo esse trabalho todo dia, como escovar dente, como tomar banho, como comer. Você tem que é, separar é um pelo hábito, né? menos, sim, pelo menos 15 minutos, meia hora por dia para você se concentrar ali no seu coração, se concentrar na sua chama trina, trabalhar a chama violeta, a proteção. Aí não tem para ninguém, né, Maria José? É verdade. Eu tanto que você vai ficando mais leve, né? Sim. Mais tranquila. Eu acho que tudo faz parte. A gente vai sendo mais feliz também, né? Uhum, com Isso que é mais certeza. importante, né? Mas é isso aí, né? Com certeza. É, terça-feira que vem a gente volta. Eu espero que todos tenham gostado. Terminamos a parte Shambhala. Agora, na outra vez, eu falo sobre os rituais. Terça-feira que vem, a Maria José vai fazer a live, eu faço a meditação. E estamos aí, né? Sim. Então é isso aí, gente. Espero que todos sejam abençoados, tenham uma boa noite de descanso, tenham uma semana abençoada, com a chama de Shambhala no seu coração, no coração dos seus familiares, na sua casa, sempre abençoando a todos. Uma boa noite a todos e até semana que vem. Deus